Você já parou para pensar nas filhas de Adão e Eva? Sabemos que eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus, mas a Bíblia faz um silêncio misterioso sobre suas filhas. Quem eram elas? Como elas se encaixam na história de Caim e Sete? E o mais intrigante, elas realmente foram as esposas desses dois homens? Na Bíblia, Gênesis 4, relata que Caim, filho de Adão e Eva, matou seu irmão Abel. Após esse terrível evento, o livro se foca nas gerações que seguiram, mas uma grande lacuna fica no ar. Quem foram as esposas de Caim e Sete? Como a raça humana continuou a se multiplicar com tão poucas pessoas no mundo? O que muitos não sabem é que dentro do mistério da criação e da genealogia de Adão e Eva, existe uma explicação surpreendente e para muitos proibida. Embora o texto sagrado não mencione diretamente, é possível que as filhas de Adão e Eva tenham sido as esposas dos seus próprios filhos, como Caim e Sete. Parece impensável para os padrões atuais, mas vamos entender por essa hipótese faz sentido dentro do contexto bíblico. A questão das esposas de Caim e Sete levanta um dos maiores mistérios de todos os tempos. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, quem mais poderia existir no planeta senão seus próprios filhos e filhas? Afinal, como garantir a multiplicação da humanidade? Como a linhagem de Adão e Eva se estendeu por milênios sem outras pessoas na Terra? A Bíblia nos dá um importante mas breve indício. Em Gênesis 5:4, lemos que Adão teve filhos e filhas durante sua vida. Mas e essas filhas onde estavam? Naquele tempo, as regras eram diferentes. Deus tinha um plano para a humanidade. E por um período, o casamento entre irmãos e irmãs era necessário para garantir a população inicial da Terra. Embora esse conceito seja considerado tabu nos dias de hoje, no contexto da criação, era a única forma de cumprir o mandato de Deus, de crescer e multiplicar. É essencial entender que em tempos antigos a genética humana não estava corrompida como a conhecemos hoje. Portanto, o casamento entre irmãos, como Caim e suas irmãs, ou Sete e suas irmãs, não causava os problemas que associamos ao incesto na atualidade. Tudo estava conforme o plano divino de dar origem à raça humana. Mas o que sabemos sobre as esposas de Caim e Sete? Infelizmente, a Bíblia não nos oferece mais detalhes sobre suas identidades. No entanto, estudiosos acreditam que as mulheres que Caim e Sete se casaram eram de fato suas irmãs. A razão pela qual a Bíblia não menciona mais sobre essas mulheres pode estar ligada ao fato de que o foco do livro é o estabelecimento da linhagem e do relacionamento do homem com Deus, e não a vida pessoal das esposas desses homens. Mesmo sem mais informações explícitas, podemos deduzir que as esposas de Caim e Sete tenharam papéis cruciais na continuidade da humanidade. Elas foram as mulheres que permitiram que a raça humana se multiplicasse e se espalhasse pela terra, formando as tribos e famílias que mais tarde veriam o surgimento de civilizações complexas. A Bíblia, em seu silêncio sobre as filhas de Adão e Eva, nos convida a refletir sobre o papel fundamental dessas mulheres. Não eram apenas esposas. Elas representavam a linha de continuidade da vida humana e o cumprimento do plano de Deus para repovoar o mundo. A ausência de detalhes sobre elas é, por si só, um mistério que aguarda ser desvendado. Depois de explorarmos a origem das filhas de Adão e Eva e o possível papel delas como esposas de Caim e Sete, surge uma pergunta ainda mais intrigante. Como foi o desenvolvimento das gerações iniciais da humanidade? A Bíblia nos dá uma pista essencial sobre isso, mas sem entrar em muitos detalhes. O livro de Gênesis descreve como, após o assassinato de Abel por Caim, Adão e Eva continuaram a ter filhos e filhas. Em Gênesis 5:4, lemos que Adão teve outros filhos e filhas após o nascimento de Sete, mas esses filhos são mencionados apenas brevemente. Quantos filhos e filhas, afinal? E qual foi o impacto de suas vidas no destino da humanidade?
a ausência de informações sobre essas figuras nas Escrituras Sagradas é parte do mistério que envolve os primeiros anos da Terra. Quando Adão e Eva nasceram, não existiam mais seres humanos, exceto eles. Como então a humanidade começou a se expandir? Como a civilização inicial começou a tomar forma? A história bíblica, no entanto, deixa entrever algumas respostas. Ao olhar para o contexto da época e as leis divinas, podemos entender que a humanidade necessitava de um começo radicalmente diferente do que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:28, Deus dá a Adão e Eva um mandamento: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Para cumprir essa ordem divina, era necessário um caminho que em nossos tempos modernos seria considerado não só improvável, mas impossível. Essa multiplicação se deu de forma bem simples. Com o nascimento de filhos e filhas de Adão e Eva, seus descendentes começaram a se casar entre si. Caim, sendo o filho mais velho, teria se casado com uma de suas irmãs. Embora isso soe estranho para os nossos padrões modernos, precisamos entender que naquele momento o mundo estava apenas começando. Deus havia criado a Terra como um local perfeito para a humanidade, e a genética humana não era corrompida como é hoje. Portanto, casamentos entre irmãos eram na época uma prática aceitável. Esse é o ponto-chave para entender o crescimento da raça humana. Não havia uma opção de buscar uma esposa fora do círculo familiar, pois as únicas pessoas no planeta eram de fato os filhos de Adão e Eva. Dessa forma, os filhos de Adão e Eva, como Caim, Sete e outros, casaram-se com suas irmãs para dar continuidade à criação e cumprir o plano divino. Por que a Bíblia não entra em mais detalhes sobre essas relações familiares? Uma possível explicação é que o foco da narrativa bíblica não é sobre os aspectos pessoais e familiares de cada indivíduo, mas sim a linhagem e os eventos que levariam à vinda de Jesus Cristo, o Salvador prometido. Ou seja, a história bíblica se concentra mais no cumprimento da promessa de Deus de redimir a humanidade, em vez de detalhar todos os aspectos da vida pessoal das primeiras gerações. O papel de Sete na multiplicação da humanidade. Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, é uma figura central nessa história. Ele é o filho que nasceu depois do assassinato de Abel, e é o ancestral de uma linhagem que culminaria em Noé, e mais tarde em Cristo. Em Gênesis 4:25-26, disse que Sete teve um filho chamado Enos, e naquele tempo começaram a invocar o nome do Senhor. Isso marca um momento significativo na história da humanidade, pois a adoração a Deus começa a tomar forma através dos descendentes de Sete. O fato de Sete ser visto como o substituto de Abel, que foi morto por Caim, implica que sua linhagem teria um papel essencial na continuidade do plano de Deus para a humanidade. A partir dessa linha, a adoração a Deus se espalhou e as primeiras comunidades começaram a se formar. Quem eram as mulheres que Caim e Sete casaram? Já discutimos que é muito provável que as mulheres com quem Caim e Sete se casaram eram suas irmãs. Embora isso seja um tabu para nós naquele tempo, era uma prática necessária para garantir a multiplicação da raça humana. No entanto, a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre as esposas desses homens, deixando um véu de mistério sobre quem elas realmente eram. É importante notar que para as primeiras gerações, essas uniões não foram vistas como algo negativo. Elas faziam parte do plano divino, permitindo que a humanidade se multiplicasse e ocupasse a terra, conforme o desejo de Deus expresso em Gênesis 1:28. As filhas de Adão e Eva, portanto, desempenharam um papel crucial na fundação da raça humana. Embora sua história tenha sido deixada de lado nas Escrituras, o silêncio sobre essas mulheres também pode ser interpretado como um sinal de que, para a narrativa bíblica, o foco estava em outros aspectos da história. Como as gerações se multiplicaram,
como a adoração a Deus foi estabelecida e, eventualmente, como a linhagem de Adão levaria à vinda do Messias. A história de Adão, Eva e seus filhos, Caim e Sete, é apenas o começo de uma jornada que atravessaria milênios. No coração da Bíblia está o eco de uma promessa que mudaria para sempre o destino da humanidade. As filhas de Adão e Eva, ainda que pouco mencionadas, têm um papel fundamental no cumprimento desse plano divino. Elas foram as mulheres silenciosas, as fundadoras da raça humana, sem cujos sacrifícios e escolhas o mundo, como o conhecemos, jamais teria existido. O último olhar sobre Adão e Eva. O tempo passou, e Adão e Eva, os primeiros pais da humanidade, viveram uma longa vida marcada por perdas, escolhas e arrependimentos. Quando Adão morreu com 930 anos, a terra já estava começando a se povoar com seus descendentes. O mundo agora estava em plena expansão, mas ele ainda carregava o peso do pecado original. O pecado que, segundo a narrativa bíblica, trouxe a morte à humanidade. E apesar de tudo, o que restou de Adão e Eva não foi apenas uma linhagem de filhos, mas a promessa de algo ainda maior. Caim, o primeiro filho, já havia sido marcado por Deus com uma cicatriz que o tornaria um fugitivo. Ele fugiu para a terra de Nod, onde fundaria sua própria linhagem, mas o sangue de Abel ainda ecoava nos céus. A linhagem de Caim seria marcada pela violência e pela rebeldia contra a ordem divina. Mas Sete, o segundo filho de Adão e Eva, trouxe a verdadeira esperança. Através dele, a verdadeira linhagem dos justos seria estabelecida. E foi através de seus filhos, incluindo Enos, que começou a invocação do nome do Senhor, como lemos em Gênesis 4:26. Através de Sete, as primeiras sementes da adoração verdadeira foram plantadas na terra. O legado das filhas silenciosas. E então, o foco se volta para as filhas de Adão e Eva, mesmo sem nomes ou detalhes. Elas foram as mulheres sem as quais a humanidade não teria se espalhado. Quem eram elas? O que pensavam e sentiam ao se unirem a seus irmãos? Como enfrentaram os desafios de um mundo sem outras pessoas? Estas são perguntas que talvez nunca saibamos responder completamente, mas uma coisa é certa: elas foram as pilares invisíveis da humanidade. Em uma terra primitiva e bruta, sem as complexidades da sociedade moderna, essas mulheres estavam cumprindo um papel vital. Eram mães, cuidadoras, filhas, mas, acima de tudo, eram as defensoras da continuidade da criação. Sem elas, a humanidade jamais teria tido um começo, jamais teria se espalhado para as futuras gerações. A jornada de Sete e o fim da linha de Adão, a linhagem de Sete, em particular, se destacaria como uma linha de santidade. Embora a humanidade estivesse marcada pelo pecado, a linha de Sete seria a que levaria à promessa da redenção. E é aqui que a história de Adão, Eva e seus filhos se torna ainda mais épica. Cada geração, com suas fraquezas e suas virtudes, formaria um legado de fé que culminaria em Noé. E através de Noé, a humanidade seria salva do grande dilúvio, um evento que purificaria o mundo, mas também garantiria o futuro da terra. E mais à frente, essa linhagem de fé nos traria a maior promessa de todas: o Messias, Jesus Cristo, descendente de Adão, Sete e Noé. O plano de Deus para a salvação da humanidade, iniciado no Éden, tomaria forma em uma pequena cidade chamada Belém, onde nasceria o Salvador. Mas mesmo agora, depois de todos esses milênios, o eco dos primeiros homens e mulheres de Adão, Eva, Caim, Sete e as filhas que foram esquecidas pela história, ainda ressoam nas palavras da Bíblia. Eles são lembrados não apenas pelo que fizeram, mas pelo que permitiram que fosse feito através deles. A promessa eterna, a história das filhas de Adão e Eva, é uma história de sacrifício e silêncio. Elas não estão em muitos versículos da Bíblia, mas sem elas, a história da humanidade jamais teria começado. Sem essas mulheres anônimas,
não teríamos as gerações seguintes, não teríamos os patriarcas e, principalmente, não teríamos a oportunidade da redenção. As primeiras cidades sendo construídas e o nome do Senhor sendo invocado. A linha de Sete continua a crescer e a promessa de Deus para Adão e Eva começa a se cumprir de maneira grandiosa. Em um mundo desolado, com poucas pessoas, as primeiras famílias que surgem são as bases de tudo o que virá. É um começo humilde, mas também grandioso. A Bíblia, com seu silêncio em muitos aspectos da vida das primeiras mulheres, nos ensina que muitas vezes o que é mais importante não está no palco principal da história, mas nas ações silenciosas e fundamentais que sustentam tudo o que vem depois. O legado das filhas de Adão e Eva será sempre lembrado. Mesmo que suas histórias não sejam registradas com detalhes, seu papel na história de Deus para com a humanidade será eterno.